No vídeo de hoje a gente vai falar sobre cremes para a área dos olhos. Esse é um tema que faz muito tempo que as pessoas me perguntam lá no Instagram e aqui no canal. E é um tema que eu não tinha conhecimento suficiente para falar sobre. Mas agora, depois de muita pesquisa, muito estudo, procurando sobre os ingredientes, os melhores ingredientes para essa área. E também vendo as perguntas de vocês lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram ainda, segue por lá, porque eu sempre pergunto quais são as dúvidas de vocês sobre o tema que eu vou gravar aqui no canal. Então acaba sendo bom que vocês consigam passar as dúvidas de vocês para eu responder as coisas que vocês de fato querem saber. Então antes da gente começar a falar sobre cremes para a área dos olhos especificamente, vamos entender um pouquinho por que existe essa categoria de produto. A área dos nossos olhos ela é mais fininha, se você tocar você vai conseguir sentir a diferença da área dos olhos para o resto do rosto. É uma textura diferente, é uma textura mais fina, mais delicada e que a gente movimenta muito. Com qualquer expressão facial a gente movimenta essa área do rosto. E por ser uma área que produz pouco colágeno e elastina, ela vai perder essa firmeza muito mais rápido que o resto do rosto. Antes da gente entrar nesse tópico também de produtos e ingredientes, vamos falar um pouquinho sobre o que causa olheira. Olheira e qualquer problema nessa área. Não é simplesmente falta de sono e acabou. Falta de sono, desidratação, fumar cigarro, usar qualquer tipo de droga, beber álcool, cansaço físico, não usar protetor solar nessa área, estresse, doenças respiratórias no geral, má circulação do sangue, a estrutura óssea do rosto também. E, claro, a genética. Então, se a sua estrutura óssea, ela facilita que você tenha uma coloração mais escura na área dos olhos, essa é uma das possíveis causas. Genética, tem famílias que todo mundo tem olheira, então, geneticamente, essa pessoa também vai ter. E tem coisas que não são, resolvidas, assim, com produto, com skincare, com esse tipo de coisa. E você precisa entender se o seu caso é, por exemplo, falta de hidratação, sono e estresse, ou se é genético. E a partir daí você consegue decidir se é resolvível ou se não é resolvível e vamos só seguir em frente e lidar com isso. Algumas das dúvidas que eu recebi, a primeira foi, eu posso usar meu hidratante facial na área dos olhos também? A resposta mais, assim, óbvia, imediata, é sim, você pode usar. Eu só recomendo algumas observações. A primeira é que o seu hidratante ele não contenha ácidos, retinol, vitamina C, nenhum ativo desses ativos mais fortes. Ele pode ter ácido hialurônico, porque o ácido hialurônico é um hidratante, ele não é um ácido de esfoliação, mas todas as coisas que fazem esfoliação química ou renovação celular como retinol ou vitamina C, essas coisas assim, evita. Caso o seu hidratante facial, não o hidratante para a área dos olhos, mas caso o seu hidratante facial contenha. Esse aqui é um exemplo de hidratante que não contém nada, assim, de AHA, BHA, retinol, vitamina C. Ele é um hidratante neutro. Esse aqui é o Ultra Repair Barrier Cream da Forstay Beauty. Mas tem vários hidratantes que eu posso listar aqui pra vocês, que se você usa ele no rosto, você também pode usar ele na área dos olhos. Alguns exemplos são o Protein Polypeptide da Drunk Elephant, o Peptide Moisturizer da The Inkey List, o único hidratante da The Ordinary, que mais? Os hidratantes da Clinique também não tem HA, BHA, nada assim muito forte, os amarelos e o Moisture Surge. Todos eles são hidratantes assim mais neutrinhos. Também recomendo que o seu hidratante facial, se você quer aplicar na área dos olhos, que ele também não tenha fragrância nem álcool, porque é uma área ainda mais sensível. Se eu já não recomendo passar nada com fragrância ou álcool na pele do rosto, eu recomendo menos ainda que você passe nessa área dos olhos. Se você tá querendo tratar olheiras profundas ou linhas de expressão, qualquer coisa assim, o seu hidratante facial, ele não é o que você vai precisar usar na região dos olhos. Se você quer tratar um problema específico, você precisa de um produto específico para isso, e com isso eu usaria um hidratante específico para a área dos olhos. Outra pergunta que eu também recebi foi, posso usar os meus sérums normais, os sérums faciais na área dos olhos? E a minha resposta imediata é não, porque os sérums têm ativos, tipo, o sérum, ele vai ser um sérum de HA ou BHA, vitamina C, retinol, ou algum outro ativo pra, fazer alguma coisa na sua pele. Se você usar esse sérum, que provavelmente ele é mais potente, mais forte na área dos olhos, ele ou vai ressecar a área dos seus olhos, ele sempre vai ser extremamente forte para a área dos olhos se ele não é formulado para os olhos, entendeu? A pele do rosto é uma pele que tem uma barreira mais
forte, né? É uma pele mais forte. Enquanto a pele dos olhos, ela é bem fininha. Então o sérum vai conseguir penetrar super fácil, super intensamente e não vai ser um resultado bom. Pode parecer ótimo que um retinol penetre super forte e atinja, né, todos os sinais da idade, isso, aquilo que você quer tratar. Pode parecer que sim. Só que o retinol, ele é formulado para a pele do rosto, né, no seu produto facial, no seu sérum facial. E a menos que ele esteja num produto para a área dos olhos, ele vai ser muito forte. Ele vai ser mais forte do que a área dos seus olhos pode aguentar. Então eu não recomendo que você use seus sérums comuns na área dos olhos. Agora vamos falar de produtos e ingredientes. Eu separei em 3 categorias e aí eu vou falar um pouco sobre quais ingredientes buscar no seu creme para a área dos olhos e algumas sugestões. Como vocês sabem, eu moro nos Estados Unidos e eu tenho mais acesso a produtos que vêm de fora do Brasil do que os produtos nacionais. Por sinal, eu quase não tenho produto nacional, porque é realmente muito difícil de conseguir por aqui. Então as minhas recomendações são sempre de produtos importados. Alguns vocês conseguem encontrar no Brasil com mais facilidade, alguns vocês podem pedir com lojinhas de importados e alguns eu não sei se tem como conseguir, mas eu sei que tem gente que também me assiste e mora aqui nos Estados Unidos. Então acaba que as dicas servem para ambos os públicos. Então, se você não consegue ter acesso a esse produto que eu tô falando, você vai conseguir ter acesso a algum dos outros que eu vou citar e vai ficar tudo bem. Então, vamos começar falando sobre ressecamento. Para tratar ressecamento, você precisa procurar produtos com os seguintes ingredientes: ácido hialurônico, glicerina, óleo mineral, dimeticona, lanolina, qualquer um desses ingredientes que são umectantes ou hidratantes. Eu citei o óleo mineral e é um ingrediente meio controverso, algumas pessoas não gostam de óleo mineral, mas o que o óleo mineral faz, ele é literalmente um oclusivo. Então esses produtos assim, em formato de óleo, né, o óleo mineral, o petrolatum, por exemplo, que é a vaselina, eles são oclusivos e eles impedem que a água da sua pele saia, né, para o ar, que é literalmente perder a água da pele. Tem um termo específico para isso em inglês, eu não sei se existe o mesmo termo em português. Então essa questão do ressecamento, ela é a mais leve, assim, a mais fácil de tratar em comparação com os outros dois que eu vou citar. 5 produtos que funcionam para tratar o ressecamento da área dos olhos é o creme de avocado da Kiehl's. Eu acho ele um pouco carinho, assim, um pouco mais caro do que eu gostaria de pagar por um creme da Kiehl's. Também o All About Eyes e o All About Eyes Rich da Clinique, esses dois vendem no Brasil. A Vichy também tem um Mineral 89 para a área dos olhos, também recomendo para ressecamento. Também tem o Toleriane Ultra Eye Cream da La Roche-Posay e o creme para olhos com algas marinhas e squalano da Biossance. Esse também vende no Brasil. Agora, para olheiras e inchaço, você precisa procurar produtos que tenha niacinamida ou cafeína, ou os dois na composição do produto. Alguns produtos que funcionam bem para olheiras e inchaço é o Eye Cream da CeraVe, o Eye Repair Cream. Também tem o Eye Duty Niacinamide Brightening Cream da First Aid Beauty. A Denkilis também tem o Caffeine Eye Cream. E o último é o Autocorrect da Sunday Riley. E agora falando de rugas, o ingrediente principal se você quer tratar rugas é retinol. E também vitamina C é um bom ingrediente para ter na composição desses produtos também. Algumas sugestões são o Retinol Correction Eye Cream da Rock. Esse eu acho que tem no Brasil, não tenho 100% de certeza, mas eu sei que a Rock é vendida no Brasil. O Redermic da La Roche, super famoso no Brasil. E vitamina C tem o Pure Vitamin C Eye Cream, também da La Roche. A Glow Recipe tem um super famoso de avocado, que é o Avocado Melt Retinol Eye Sleeping Mask. Eu tenho uma cola aqui embaixo, não pensem em vocês que eu consigo lembrar o nome de 15 produtos assim não. E também tem um da Denkilis, que é o Retinol Eye Cream. Então alguns deles vocês conseguem encontrar no Brasil com mais facilidade, alguns pode ser que vocês precisem pedir em lojinhas de importados. A melhor forma de aplicar creme para a área dos olhos, a sugerida, é que você use esse dedo aqui, o dedo do anel de casamento, né? O dedo anelar, para aplicar, porque ele é o mais leve, é o que tem um toque mais leve da nossa mão. E você pode colocar tipo uma bolinha de produto, fazer assim, né, pra espalhar e aplicar aqui nessa região. Não precisa aplicar bem no cantinho, porque a gente mexe, né, os olhos para cima e para baixo, sorri, e aí o creme ele vai transferir para o resto da área dos olhos. Se você for direto muito pertinho com um produto como retinol, qualquer coisa assim, pode irritar a área dos olhos e não precisa disso, não precisa ser tão agressivo assim. Pode passar aqui nessa região ao redor.
A maioria dos produtos você também pode passar aqui na pálpebra, não vejo motivos para não poder, porque esse pode aqui também. Esse é um olho só, é um organismo só, então se aqui funciona, aqui deve funcionar também. A minha sugestão é que você passe na região, no contorno todo dos olhos, porque, enfim, né, a gente não tem linhas de expressão, problemas, né, na área dos olhos, só aqui embaixo. Essa parte aqui também resseca, especialmente se você usa um creme com retinol. Não se esqueça de usar protetor solar na área dos olhos também durante o dia. Se você usa um produto com retinol, tenha certeza que ele tá falando que você pode usar ele de dia também. Se não disser isso no produto, se não falar pode usar de manhã e de noite, mas também não especificar que é só pra noite, eu evitaria usar durante o dia. E claro, eu sempre recomendo você usar protetor solar na área dos olhos também. O ideal, a coisa mais certa possível é que a gente use protetor solar na área dos olhos, nos lábios, na ponta da orelha, quase, um trava-língua. Na ponta da orelha também. Céu, saudades, palavras. Enfim, que você use protetor solar no rosto todo. E aí a gente geralmente esquece da área dos olhos, mas é muito importante usar protetor também na pálpebra e aqui embaixo. Espero muito que vocês tenham gostado das dicas. Se você gostou, deixa o seu like e também se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Espero que as dicas tenham sido úteis para vocês conseguirem escolher o produto para a área dos olhos de vocês. Obrigada por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.